Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a correção das atividades de geografia do sexto ano, da semana 2 do PET 3. Para responder a número 1, pessoal, ele vai trazer aqui uma charge, tá? Onde a gente vai ter que observar e utilizar essa charge, então, para responder algumas questões. A charge fala o seguinte, a gente vê ali duas crianças, né, pedindo, então, para o pai ler um conto de fadas para eles dormirem, tá? Aí o pai começa, né? Todo brasileiro tem direito à moradia, né? Mas se observarmos bem, infelizmente eles estão morando o quê? Na rua, né? Ali debaixo ali de uma ponte, de um viaduto. Então a letra A, qual a relação entre a charge e o que foi estudado nessa semana? E o que é direito à moradia, tá? Então essa charge, pessoal, ela vai fazer uma referência à carência de moradia que muitas pessoas enfrentam nas cidades, onde para tentarem se manter ali, muitos acabam morando em moradias bastante precárias ou até na rua. O direito à moradia, pessoal, é ter acesso a uma moradia digna, com a infraestrutura básica, tá? É água encanada, é o esgoto, é coleta de lixo, energia elétrica, né? Então, toda a infraestrutura básica que uma moradia necessita, como também acesso a transporte público, saúde e educação. Né? Não só você tem que ter direito à sua moradia, e ali fazendo referência, né, igual à Constituição Brasileira e à Declaração dos Direitos Humanos, né, mas essa moradia ela também tem que te fornecer aí acesso, né, a diversos equipamentos públicos. A letra B, você consegue perceber algum dos problemas relacionados à charge em seu município e quais? Sim, aqui no nosso município em Turama, vemos algumas pessoas morando na rua, né? Lógico, a nossa cidade, nosso município é pequeno, então a gente não vai ter assim uma grande quantidade, né? Mas ali na área, né, é mais central, mais próximo ali ao terminal rodoviário, a gente vai ver algumas pessoas morando na rua. E em bairros afastados do centro, encontramos algumas moradias subnormais, né? Moradias realmente que não têm aí o mínimo de infraestrutura, né? Para uma pessoa estar morando. A letra C, em sua opinião, como esses problemas podem ser resolvidos, né? Então, a questão da moradia, como é que a gente pode resolver isso? Uma solução, então, para solucionar essa questão da moradia, seria o poder público e a sociedade implantarem políticas públicas de moradias populares, como conjuntos habitacionais que podem ser construídos em terrenos públicos. Né? Nós vemos que realmente a questão do poder público, né, ele precisava ser mais atuante nessa área e realmente estar desenvolvendo aí políticas mais efetivas para a construção dessas moradias. Existem algumas políticas públicas, né, para a construção de moradias populares, mas ainda não consegue atender aí a todas as pessoas que realmente necessitam. 2. Na sua localidade, há equipamentos públicos nas ruas e praças, no transporte coletivo, nos edifícios, voltados para as necessidades das pessoas com deficiência? Eles são suficientes e por quê? Existe, pessoal, aqui no nosso município, parcialmente. A gente vê ali na área central algumas rampas de acesso, né? Mas que às vezes não são assim 100%, vamos falar assim, às vezes acessível, né? Não todas as vezes são bem construídas, a gente sabe que há falhas, tá? Ainda falta, né, uma acessibilidade de fato a todos os espaços públicos. Tem espaços que a gente vê assim que tem pessoas com deficiência que ele tem uma dificuldade de acesso, tá? E principalmente bairros afastados do centro, né? Então a gente não vê aí esses equipamentos públicos adaptados quando a gente sai dessa área central aí da cidade, né? Tem muita falha aí nessa questão. Para fazer a 3, pessoal, o nosso PET vai trazer aqui um mapa. Um mapa que vai mostrar as pessoas vivendo em aglomerados subnormais, tá? Então, aí a gente vai ter aqui, né, na legenda a gente pode ver
que quanto maior o círculo, maior a quantidade de pessoas vivendo nesses aglomerados subnormais. Esses aglomerados subnormais nada mais é do que as favelas, tá, pessoal? Realmente, esses aglomerados são assentamentos irregulares, tá? Então, vamos ver o que o nosso PET vai pedir. A letra A, quais são as regiões metropolitanas onde a presença dos aglomerados subnormais é significativa? Então, a gente vê, pessoal, ó, que a gente vai ter aqui aglomerados subnormais, ó, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bahia, tá? Também aí na região metropolitana de Belém, tá? Aqui na Bahia vai ser aqui em Salvador, tá bom? Né? E aí, pessoal, o que a gente pode verificar aí, né? Por que existe essas regiões metropolitanas com tantos aglomerados subnormais, né? E aí a gente pode, então, relacionar com a questão que são as regiões onde possui, então, né, elevada população, né? Realmente são locais onde que são cidades grandes, são grandes metrópoles. Letra B, do ponto de vista da distribuição dos aglomerados subnormais no espaço geográfico brasileiro, algo chamou a sua atenção e o que e por quê, tá? Então, os aglomerados subnormais se formaram em torno das grandes metrópoles brasileiras, porque esse processo resulta do intenso êxodo rural e do crescimento desordenado das cidades, tá? Letra C, em sua opinião, a falta de políticas públicas para o setor de habitação contribui para a existência dos aglomerados subnormais? Sim, porque aí a gente vai ter a questão seguinte, que às vezes tem ali uma favela, né, um aglomerado subnormais em terrenos, aonde que de repente esse terreno é desapropriado, e essa população ela vai ser transferida para conjuntos habitacionais, né, construídas com recursos públicos. Só que, geralmente, esses conjuntos habitacionais, eles não atendem toda a população. Ele vai atender apenas uma parte. E aí a gente vai ter um problema que vai ser, então, um aparecimento de novas comunidades e o crescimento, então, das já existentes, né? Porque essas pessoas, elas tentam ali, então, se manter na cidade de alguma forma e acabam, então, né, só trocando de lugar, infelizmente, né? A número 4, as grandes e médias cidades geralmente são mais poluídas que as pequenas cidades e o meio rural. Por que isso acontece? Né? Então, pessoal, por que as grandes e médias cidades são mais poluídas do que as pequenas cidades e o meio rural? Devido ao crescimento acelerado das cidades. Então, aí não ocorreu o planejamento adequado, né, com respeito ao meio ambiente, não se planejou a questão de, às vezes, construção de um aterro sanitário, né, onde vai ser descartado lixo, pensar na questão da reciclagem, pensar na questão de tratamento de esgoto, né, a questão de você estar planejando a questão da poluição do ar, né, você planejar certinho, fazer políticas, né, leis para evitar que as indústrias poluem o ar, né, então aí a gente vai ter aí algumas questões relacionadas a isso. Assim que última, sobre o lixo do seu município, pesquise ou converse com seus familiares, onde o poder público descarta o lixo que sai da sua residência. Então, pessoal, aqui no nosso município de Ituraba, né, a prefeitura ela descarta o lixo no aterro sanitário. Tá? O aterro sanitário ele não fica aqui dentro da malha urbana, mas ele fica dentro do município de Iturama, ok? Há um processo primeiro, né, que faz uma triagem, mas depois, né, esse material ele vai para o aterro sanitário. B, na sua cidade tem coleta seletiva? Se sim, relate o processo de coleta e destino final do reciclado. Não, pessoal, aqui na nossa cidade a gente não tem coleta seletiva, tá? O que a gente vai possuir são catadores individuais que vão coletar os reciclados de porta em porta e vão vender então para as unidades do ferro velho, tá?
Então, a gente não tem aqui realmente uma coleta seletiva feita pela prefeitura, infelizmente, né? C, qual a importância da atividade dos catadores de lixo, tá? Esse profissional, pessoal, muitas das vezes, ele sofre muito preconceito pela sociedade, né? Porque vem ali aquela pessoa com carrinho, juntando reciclado, a pessoa às vezes está sujo, mas é uma pessoa, pessoal, é um trabalhador que ele tem que ser muito valorizado, né? O trabalho dele é muito importante, tá? Por quê? Porque ele vai aumentar o índice da coleta desses materiais reciclados, né? Então ele vai incentivar aí, né, uma cadeia, né, sustentável, né, de reciclagem desses produtos, tá? Então realmente diminuindo o lixo em lixões, em aterros sanitários, né? Então é um profissional muito importante, é um trabalhador muito importante que a gente tem que dar valor, certo? Então ficamos por aqui, pessoal. Bom estudo a todos e qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Até a próxima!